Olá galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu e o Robson, a gente quer contar pra vocês a nossa experiência na Sicília, mais especificamente em Palermo. Então a gente fez 2 voluntários na Sicília, um em Palermo e outro em Catânia, mas o vídeo de hoje é pra falar sobre Palermo. Bom dia, meu povo! Nossa! Buongiorno, ragazzi! Agora eu tô fazendo um vídeo, mas dá pra nós tirar uma foto aqui, ó. Que tal a minha coxinha? Então, em Palermo, a gente ficou em uma cidade que se chama Piana degli Albanesi. Então, uma cidade um pouco mais alta que Palermo. Palermo está no nível do mar. A gente estava a 700 metros do mar, então a gente estava numa temperatura mais gelada. Estava começando o outono, foi bem legal. E esses vídeos que a gente está contando para vocês, as histórias dos voluntariados que a gente fez e tudo mais, é para que vocês tenham uma ideia de como funciona, que tipo de pessoas você pode encontrar, quais são os tipos de trabalho, qual o tipo de troca de alimentação, de moradia, todas essas coisas a gente está, então, a gente decidiu contar essas histórias para vocês, porque tem vídeo aqui no canal da gente mostrando lá, mas não contando nos detalhes, porque ali quando a gente estava vivendo as coisas eram muito aceleradas e agora com esse tempo a mais que a gente tem, a gente decidiu contar. E tem um grupo fechado do WhatsApp que você pode entrar, que o grupo se chama Imersão Voluntário na Itália. Então eu e a Natasha, a gente está preparando material para vocês que querem realmente fazer voluntário na Itália. Então vai ter um grupo fechado do WhatsApp para você entrar, o link está aqui na descrição, então você vai clicar em entrar no grupo, mas você não vai poder falar dentro desse grupo. Por quê? Porque se a gente deixar aberto as mensagens, vai começar bom dia, não sei o que e tal, começa a virar uma bagunça. Então só a gente tem o poder de fala dentro do grupo. Então você vai entrar e vai esperar, porque em breve a gente vai trazer ali notícias para vocês sobre essa imersão voluntária na Itália, porque eu e a Natasha está preparando muito material, desde como criar perfil, como entrar em contato, como selecionar fotos, como analisar feedbacks, como mexer nas plataformas. Então entra lá no grupo que você vai gostar. Aguardem as próximas dicas, né? As próximas coisas que a gente vai falar lá no grupo. Então, se você tem interesse, aproveita o primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, em Palermo, né? A gente chegou em Palermo através de um avião low cost que a gente pegou em Gênova, porque a gente estava em outro voluntário, né? Na Ligúria. E quando a gente foi para Palermo, a gente pegou baratinho, né, o aéreo, e a intenção era ir para um voluntário onde a gente ia trabalhar junto com cavalos, né, trabalhar aprendendo um pouco sobre como limpar a pata do cavalo, mexer com o cavalo praticamente. E quando... eu não sabia montar também, então eu queria aprender, então a gente achou lá na plataforma, aqui tem trabalhos com cavalos, então a gente selecionou. Na verdade a gente já procurou qualquer voluntário que a gente pudesse encontrar, a gente colocou lá os filtros Sicília e cavalo, né? Porque a gente queria ir pra Sicília e trabalhar com cavalos. Eu já tinha, né, montado quando eu era mais nova, então eu já sabia um pouco sobre como andar a cavalo, mas o Robson, tipo, não sabia nada. E quando a gente chegou lá, a gente viu os nossos anfitriões, né? E pela segunda vez, ele que até não era tão comum pra gente, eles eram bem jovens. Na verdade, eles têm praticamente a nossa idade. Sim. E ele era um italiano, né? O nosso host. Palermitano, então ele era nascido na cidade de Palermo, só que ele morava nessa chacrinha que a gente tá. E a mulher dele era uma suíça. Incrível também, ela falava muito bem o italiano, né? Por ter o marido italiano. Mas ela era da parte francesa, né? Porque a Suíça tem a parte italiana, mas ela era da parte francesa e aprendeu italiano na Itália mesmo. Com o marido dela. E o casal era incrível, eles eram muito gente boa. Quando a gente chegou também, eles mostraram a casa deles. Então a gente tinha também uma casa de 2 andares, a gente ficava com a parte de cima da casa toda pra gente. Eles eram super, super, super flexíveis. Então assim, eles listaram pra gente as coisas que a gente teria que fazer e falaram assim, vocês decidem a ordem e vocês vão fazendo conforme vocês conseguem. E a ideia mesmo era para que a gente pudesse ter mais contato com os cavalos. Só que onde eles moravam não era onde ficavam os cavalos. Então eles moravam tipo numa chacrinha e os cavalos deles ficavam tipo numa parte de um outro hotel onde eles deixavam os cavalos. Então o único contato que a gente teria, né, seria quando a gente fosse para essa outro lugar onde estavam os cavalos. E eles estavam passando por uma fase que eles estavam com poucos clientes e tal, então... Em resumo, a gente ficou muito tempo na casa, fazendo coisas da casa, que era tipo uma casa numa chacrinha, assim, não era uma fazenda, era uma chácara praticamente. Então a gente trabalhou muito forte num
polaio, que é um galinheiro. Então o que acontece? Eles tinham 10 galinhas mais ou menos e tinha uma raposa que estava comendo essas galinhas e eles precisavam reforçar o polaio porque a raposa estava conseguindo entrar lá e dando problema. Então a gente, acho que dos 30 dias que a gente ficou lá com eles, uns 15 dias praticamente a gente ficou trabalhando nesse galinheiro. E depois, o que mais que a gente fez lá? A gente cuidou da horta, que eles tinham um espaço bem grande também, então dava pra gente aproveitar ali e cuidar da horta. A gente conseguiu também pegar muita coisa da horta pra gente se alimentar, né? Porque assim, o mercadinho ela é bem longe. Então as coisas básicas tinham, tipo arroz, macarrão, mas daí a mistura era mais difícil, né? Da gente buscar e tal. Então a gente acabava pegando melanzane, seria berinjela, abobrinha, tinha também fagiolini, que era vagem. Então muita coisa da horta a gente pegou. Eles tinham também uma cachorra incrível, né? Uma Ivy, uma pastora australiana, coisa mais linda. E também dois gatos. Então, assim, a casa era cheia de bichos. Então, nesse voluntário, a gente sentiu bastante falta de ter um carro, porque os anfitriões, né, se chama hosts em inglês, mas a gente fala anfitriões, as pessoas que recebiam a gente, eles dormiam até tarde. O rapaz, ele descia até a cidade de Palermo para fazer um curso, então às vezes ele ficava todo o horário comercial fora, aí a esposa dele dormia até o meio-dia, e eu e a Natasha a gente acorda cedo, já quer fazer as coisas, então eles nos deram muita liberdade. No primeiro dia, ela fez uma lista, os projetos que a gente tem são esses. Vocês fazem aquilo que vocês sentem, o horário que vocês quiserem, tipo assim, faz aquilo que o coração de vocês mandar. Por um lado foi muito legal dar essa liberdade pra gente, mas por outro lado também, tipo, ela dormia até meio-dia, daí a gente não queria fazer barulho, sabe? Então assim, ficou no meio do caminho, assim, sabe? Porque muitas vezes o voluntário te cobra demais, e nesse caso eu cobrava até de menos, até tinha pouca participação às vezes, mas foi legal também esse voto de confiança que eles já deram no primeiro dia. Os projetos são esses, manda bala e faz o que vocês quiserem. E na verdade pra gente era um problema, né, essa questão dela acordar um pouco tarde, porque assim, a casa era dela, né, e a gente não queria fazer barulho. E a gente acordando cedo, a gente tomava café, e meio-dia, que era mais ou menos o horário que ela tava acordando, a gente queria almoçar, né, e ela não sentia necessidade de almoçar. Na verdade, ela era uma pessoa extremamente diferente, na minha opinião, porque ela só sentia fome, tipo, 7, 8 horas da noite. Então ela acordava meio-dia, não comia praticamente nada, ela só ia comer à noite. Então a gente almoçava quando ela tava acordando, e daí a gente já tinha feito algumas coisas, assim, que a gente tentava fazer sem muito barulho, né? E aí à tarde ela começava a comer, e às vezes eles acabavam indo jantar, tipo, 11h30, meia-noite. E pra gente era, tipo, muito ruim, porque era o horário que a gente tava querendo, tipo, já estar dormindo, já estar no segundo sono. Então a gente meio que mudou um pouco a nossa rotina. A gente não conseguia acordar, tipo, meio-dia, mas a gente acabou começando a acordar ali 7h30, 8 horas, para que a gente pudesse sistemar ali, né, digamos, se ajeitar no horário deles, para que a gente pudesse jantar com eles e se divertir um pouco à noite com eles. Mas confesso pra vocês que a gente jantava e, tipo, é muito difícil jantar e dormir, a gente não... Era muito difícil, então a gente jantava e ainda tinha que esperar um pouco pra poder dormir. E isso atrapalhava bastante o nosso ritmo, né? Porque a gente tem um ritmo e eles tinham outro. Bom, tem uma vantagem eles serem mais jovens porque a gente saía junto. Então, teve algumas noites que a gente pegou o carro, então a gente foi pra Palermo e foi nos bares e conheceu gente e tal. Então, assim, se fossem mais velhos, né? Se fossem pessoas já de 50, 60 anos, seria mais difícil, porque a gente acabou caindo em um ambiente onde pessoas ali, a média da idade era 30 anos. Então essa foi uma vantagem. Outra também que foi legal, que a gente fazia muita trilha com eles, a gente fez ali umas 3 ou 4 trilhas legais com eles, então eles gostavam, então essa foi uma das coisas bem legais desse voluntariado que a gente fez. Eu caí em uma das trilhas, mas acho que isso não é o caso. Tem vídeos meus no YouTube com a perna roxa, mas enfim, tipo, a maior parte das vezes deu tudo certo. E também, agora falando um pouquinho, né, dos cavalos que a gente teve contato, como eles ficavam em outra parte, né, bem longe da cidade deles, eu acho que dava até uns 4 quilômetros para mais. O único contato que a gente tinha com os cavalos era quando a gente ia dar comida, né? Então ia eu, Robson, os nossos 2 anfitriões, uns separavam a parte do feno ali e outros distribuíam para os cavalos.
O nosso primeiro contato com o cavalo, assim, eu já tinha montado, mas eu nunca tinha dado comida pra eles. Foi uma experiência muito legal. Pena que a gente com cavalos teve pouca experiência, né? E falando um pouquinho mais do Polaio, que nem o Robson tinha falado, né? Que é a casinha das galinhas. Até hoje a casinha tá inteira e esses dias eles até mandaram fotos pra gente dizendo, ó, as galinhas curtiram e a gente também. Então o Polaio lá tá inteiro até hoje. Bom, então é isso. A gente tá contando essas histórias, como eu já falei, pra ajudar vocês que estão pensando em fazer voluntariado. Deixa nos comentários aqui pra gente o que você tá achando desses vídeos, nesse formatinho de história, se você quer que a gente continue contando mais histórias da gente lá na Itália. Lembrando que o primeiro link da descrição é o link do grupo do WhatsApp fechado para você entrar lá e ficar aguardando mais notícias sobre a imersão voluntária na Itália que eu e a Natasha a gente está organizando. Beleza? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, deixa um comentário e tudo mais e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, galerinha? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.